Fala pessoal, aula 10 da nossa série, o investidor em ações de dividendos, e bora comentar hoje sobre a escolha de empresas para receber proventos. E também tem alguns pontos que iremos refletir sobre dividend yield maior ou menor em comparação com outra empresa. Então bora lá, o primeiro ponto, que é fundamental, o mais importante para escolher uma empresa que paga proventos, não consiste em olhar se a empresa paga o maior dividendo, e sim uma empresa que você tem noção que tem chance de pagar proventos persistentes com o passar do tempo. Porque não adianta nada a empresa pagar 20% de yield neste ano e se a perspectiva for de um baixo provento olhando para frente. Além do mais, tem que ter cautela no indicador de dividend yield, porque ele relaciona o dividendo pago por ação dividido pela cotação atual. Então, tem acontecido uma queda massiva de muitas ações, com quedas de 20%, 30% e até acima do que isso. Então, o dividend yield de algumas empresas está crescendo por causa de uma grande queda na cotação. E não necessariamente quer dizer que o provento da empresa cresceu. Daí você tem que olhar isso para o dividendo por ação, o montante total que tem sido anunciado, porque às vezes o dividendo só está alto por causa de uma queda brusca na cotação e o dividendo só está refletindo um resultado passado que já tem caído. Então cuidado com essa armadilha de só olhar para o dividend yield da empresa. E no final de tudo, sempre comentamos sobre dividend yield em função do preço que compramos, mas a parte mais importante é quanto pinga na sua conta e não o percentual. Porque eu vejo o pessoal, principalmente na parte de fundos imobiliários, sempre fala desse 1% ao mês de dividend yield, mas esse ponto pouco importa, entre aspas, e sim, o que eu mais fico vidrado é quanto cai na conta. Digamos aqui, você está mais apegado ao percentual, ou digamos se caiu 5 mil por mês da sua conta. E, na minha estratégia, eu olho mais para o recurso que está caindo na conta e não fico vidrado no percentual, além de olhar o recurso anual recebido e também a perspectiva de crescimento. Então, muito cuidado para não ficar vidrado só no percentual e foque mais no montante que pinga na sua carteira e a perspectiva de crescimento. Além disso, vamos destacar alguns critérios para selecionar ações que pagam bons proventos. E o primeiro ponto, segurança e confiabilidade do dividendo, porque, eu até citei no começo do vídeo, não adianta a empresa pagar 20% de yield por causa de algum fato não recorrente, aí chega no outro ano, a empresa paga 2%, 3%, o que acaba sendo muito baixo. Então a mensagem é: o grande e seguro dividendo é aquele que existe hoje, amanhã e no futuro. Até porque boa parte do pessoal que está acompanhando o canal tem visão de médio a longo prazo e quer viver da renda passiva dos seus investimentos. Então você tem que refletir sobre as empresas da sua carteira para ter noção se existe essa perspectiva da manutenção do pagamento de proventos. Já o segundo ponto, que eu até comentei em vídeos passados, no médio a longo prazo, o dividendo representa a principal componente de retorno para o acionista. Porém, também pode acontecer o potencial de ganho de capital na ação se acontecer uma apreciação na cotação. E, historicamente, a apreciação representou cerca de 30% da componente de retorno para o acionista. E esse ponto não pode ser ignorado, até porque, se você possui um grande capital, isso pode gerar um retorno diferenciado para a sua carteira, combinando a apreciação mais o reinvestimento do provento. E essa foto mostra muito bem isso. Eu retirei do comparador de ações do Investor 10 e vocês podem consultar vários dados de empresas. Por exemplo, em 10 anos, a BBSE entregou 181%, mas se retirar o provento, o retorno cairia para 38% em apenas 10 anos. Então, neste caso, note que a empresa mal subiu em cotação e grande parte do retorno foi devido ao provento que foi pago. Já outro exemplo, a Taesa, que olhando para o longo prazo, o retorno foi muito bom, 511%, mas sem um provento, a empresa subiu 105%, ou seja, praticamente a empresa só dobrou a cotação em 10 anos. Então, note a importância do provento para o nosso retorno. Já o terceiro ponto, dividend yield em investimentos comparáveis, porque você pode comparar o dividend yield de certa empresa com a média do mercado, com outra empresa específica que você está pensando em aportar, pode comparar com a média do setor ou também com o histórico de certa empresa. Um exemplo aqui clássico,
A BB Seguridade, no momento, tem pago uns 10,5% de yield com a recompra de ações e, em peso, os analistas esperam que a empresa pagará de 10 a 11% olhando para frente. Então, quem olha a média da BBSE, o dividend yield era na faixa de 6% e o projetado pelo mercado fica acima do que 10%. Então você observa que o dividendo esperado está muito acima do que a média da empresa. Fora isso, você pode comparar, o mercado projeta 10 a 11% para a BBSE e 7 a 8% para a Caixa Seguridade. Então você pode fazer essa comparação com outro ativo do mesmo setor. Já nessa foto, eu coloquei os 4 principais bancões brasileiros, o Itaú, o Banco do Brasil, o Bradesco e o Banco Santander. Então, no quesito dividend yield, o que mais pagou foi o Bradesco, 8,69%, mas foi justamente aquele ponto que eu citei. O dividend yield mostra uma relação do dividendo que foi pago dividido pela cotação atual. Então, como a cotação do Bradesco caiu muito e ainda continua caindo, isso tem acarretado em um dividend yield mais alto em comparação com seus pares. Então, cuidado só para não olhar para o dividend yield e tente olhar para o montante que a empresa tem pago. Porque aqui no caso, o dividendo só está maior por causa da queda na cotação. Já a top 2 no quesito yield é o Banco Itaú, top 3, Banco do Brasil e o Santander com 5,9%. Mas a dúvida é, esse ponto só mostra o passado e temos que olhar daqui para frente. Então a reflexão é qual é o ativo que irá reportar um bom balanço, uma boa rentabilidade, um bom crescimento nos lucros olhando para frente e, consequentemente, qual irá pagar um provento melhor. Então você tem que refletir sobre esses pontos para não ficar vidrado apenas no passado. Até porque hoje o Itaú e o BB têm reportado resultados no topo histórico, mas pode acontecer de, em algum momento, o resultado piorar. E também pode acontecer da melhora do Bradesco e do Santander, que no momento tem reportado queda de lucros. Então os dois pontos podem acontecer, uma empresa boa piorar o balanço e uma empresa que está passando por um mau momento melhorar o seu balanço. Então por isso que temos que acompanhar as empresas trimestralmente para ter noção do resultado que tem sido apresentado. Já o quarto ponto, que eu vejo poucas pessoas comentando sobre isso, é o dividendo após a retirada dos impostos que acontecem. Por exemplo, eu coloquei o Banco ABC, que praticamente só paga JCP desde o seu IPO. Então, para quem não sabe, o provento do tipo JCP possui a tributação de 15% na fonte. Então, se a empresa anunciar R$1 de JCP por ação, retirando 15%, o rendimento líquido por ação cai para 85 centavos. Então, só esse ponto reduz o provento no bolso do acionista. Então, perceba que nos últimos 12 meses, o Banco ABC pagou 1,57 de JCP, o que representa 7,16% de yield na cotação atual de 21,99, mas se eu retirar os 15% de imposto, o dividendo líquido cai para 1,34 por ação, o que nos dá 6,1% líquido em função desta cotação. Então, perceba que é uma diferença imensa de 7,16% para 6,1%, principalmente para quem possui um grande capital investido. Então, tem que olhar o dividendo líquido que, de fato, irá pingar na sua conta. Já o quinto ponto, o potencial de crescimento no provento de certa empresa, porque, na prática, você olha para dois ativos, digamos a empresa A, que paga 10%, e a empresa B, que paga 7% de dividend yield. Então, na prática, você olha para as duas e vai acabar preferindo a empresa A porque o dividend yield é maior. Mas tem aquela outra reflexão, se a empresa B possui uma grande perspectiva de crescimento, uma melhora no pagamento de proventos, então pode fazer mais sentido optar pela ação B, mesmo ela pagando um provento menor no curto prazo. E também, esse ativo A pode ter uma perspectiva de piora no lucro e na queda do provento. Então você tem que refletir sobre esses fatores para não querer colocar só o ativo que paga o maior dividend yield para a sua carteira, porque você pode acabar caindo em uma grande cilada. E alguns pontos dessa reflexão toda, a escolha de ações para dividendos deve ser guiada pelo fundamento da empresa. Por isso, você tem que olhar
o histórico de lucros e também as perspectivas de determinada empresa. E por que eu cito isso? Porque o passado fala muito sobre o futuro das empresas. E esse estudo é fantástico porque mostra que, a depender do histórico de lucros consecutivos ou de prejuízos consecutivos, a chance da empresa reportar lucros é muito grande. Então perceba que quanto maior o horizonte de lucratividade, maior será a chance da empresa reportar lucros. E quanto maior o período de prejuízos consecutivos, menor será a chance dessa empresa reportar lucros. E o que é que o pessoal faz? Fica vidrado nas empresas que são péssimas da bolsa, que só reportam prejuízo, com dívida elevada, e acham que terá algum milagre, mas a chance da empresa reportar lucros é muito baixa. Então você coloca as chances ao seu favor, alocando o seu capital em empresas que apresentam lucros consecutivos há muito tempo. Já outro ponto no quesito dividendos, alguns investidores gostam de criar certa trava no dividend yield que busca para a sua carteira, e esse investidor comentou o seguinte, que ele precisa de um dividend yield de pelo menos 6% para os investimentos pagarem as minhas contas e financiar meu estilo de vida. E precisa de um rendimento tão grande quanto, e ele só irá comprar ações que irão pagar 6% de dividend yield. Então sim, tem pessoas que gostam de colocar essa trava e tem pessoas que não ligam tanto e podem alocar em ações que pagam 3%, 4%. Então cada pessoa tem que estabelecer os seus critérios de investimentos. Porém, alguns pontos finais dessa aula: não analise apenas olhando o dividend yield até que você esteja seguro sobre a consistência do lucro e do provento. Será que o lucro é recorrente em relação ao balanço normal da empresa? Será que aconteceu algum efeito extraordinário para a empresa ter pago um alto provento? Será que a empresa tem capacidade de manter esse lucro ou crescer? Será que a empresa é sólida? Será que atua em um setor perene? Será que a empresa tem diferenciais competitivos? Você acredita que a empresa vai continuar existindo? Então são vários pontos que você tem que refletir sobre as empresas da sua carteira, principalmente para gerar renda passiva. Fora isso, se você está gostando dessa série, tem a playlist que contém da aula 1 até essa aula, e é só clicar na parte de playlists do canal e depois clica nessa aqui, o investidor em ações de dividendos, e terá tudo em ordem desde a aula 1 até a aula deste vídeo. Fora isso, se você está gostando dos vídeos, considere se tornar membro, que na parte de membros possui mais de 350 vídeos educativos para você aprender a investir melhor. Toda semana eu posto mais 3 novos vídeos, tem postagem em texto, tem planilhas com preset e projeções, outras planilhas, tem o Telegram e muito mais. E tem aquele ponto: se assinar hoje e não gostar, você cancela em um clique. E também, se você quiser migrar para o BTG Pactual, que é a corretora que eu utilizo, tem um link do meu parceiro na descrição do vídeo e é só preencher esse formulário que em breve o time entrará em contato com vocês. Daí, vocês irão utilizar uma das melhores corretoras do país e também terão acesso a vários benefícios, inclusive o cartão Black do BTG. Então, pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.